é Power! O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido discípulo de Cristo, pela bondade e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, inicia-se aqui mais um vídeo do seu, do nosso canal Discípulos de Cristo. Muito bem, é Power, é discípulo poderoso. Como que tá a folhazinha lá, dividida lá? Como que tá? Até agora nós falamos 8 características do discípulo poderoso, do discípulo que vai conseguir qualquer coisa na vida, no campo material, no campo espiritual, ele vai conseguir qualquer coisa. Como que tá a folhinha lá? Se tiver tudo do lado aqui, eu já tenho essas características, joia, vamos aperfeiçoar. Se não tem, busca de Deus. Vai para Tiago 1,5, busca de Deus, peça a sabedoria que Deus dá liberalmente. Se pedir, Ele dá. Ou Jeremias 33,3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Meu querido, hoje finda-se aqui essa série, hein? Essa série de 3 vídeos que nós fizemos de algo que é muito relevante, serviu muito para a minha base cristã. Deus me ajudou muito quando Ele me deu esses princípios, e quando eu comecei a praticar esses princípios na minha vida, portas se abriram, realmente portas se abriram da parte do Senhor. E hoje, pela bondade de Deus, nós vamos findar aqui essas características, que são 12, nós já vimos 8 nos vídeos passados, e hoje nós vamos ver as últimas 4, né? Então vamos começar aqui com a nona característica do discípulo poderoso: lealdade. Lealdade. O discípulo poderoso nunca divide a sua igreja, tá? Nunca divide, ele não é causador de divisão entre os irmãos. Sempre que ele faz isso, ele pertence a outra equipe, hein? Vamos lá? Provérbios 21, versículo 28, olha que diz: a testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação, ou seja, sem culpa, sem ser atribuído culpa a ele. Então nós temos que ser leais, né? Leais aos nossos pares, leais aos nossos pastores, leais às autoridades. Tem que ter lealdade em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver lealdade em nossas vidas. É necessário que isso aconteça em nossas vidas. Nós precisamos ser leais. Tem que haver lealdade em nossas vidas, né? Essa é uma característica do discípulo poderoso que não pode fazer. Nós não podemos ficar com fofoquinha, com divisão, né? A gente tem um conceito muito errôneo de fofoca, viu? Vou falar, eu vou dizer, eu tenho capacete, eu vou dizer, tá? Fofoca, o que é fofoca, né? Fofoca é 2 pessoas falando de um terceiro sem ele estar presente.
Acontece muito no meu trabalho isso. Eu chego numa loja e ali duas pessoas começam a falar de um gerente, de um terceiro, de alguém da equipe e começam a falar para mim. Pá, 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 pá. Aí quando eles terminam, eu falo assim, o que você acha, Reinaldo? Eu falo assim, eu acho que vocês estão corretos, mas vocês estão falando para a pessoa errada. Vocês têm que falar diretamente para ele. E assim temos que ser nós, queridos, tá? Nós temos que olhar, ó, zoinho no zoinho, olho no olho e falar o nosso descontentamento. Nós não podemos ficar com fofoquinha. Não, para com isso. Isso não vai te levar em lugar nenhum. Isso vai te levar a lugares ruins, tá? Isso vai estagnar a sua vida. Então, o ministro, ele não divide a igreja, ele é leal, tá? Lembra do crente horizontal? Para com isso, olha para Cristo. Veja como você pode servir a tua igreja, servir os teus irmãos, servir os teus pares, servir para valer mesmo lá no trabalho. Seja diferente, não divida a equipe. Se alguém vir com você com murmuração, com alguma coisa, corre, sai pela direita, sai correndo. Não aceita isso para a sua vida. Seja leal. Tenha lealdade na sua vida, tá? Tenha lealdade na sua vida. Lembra lá do vídeo que nós falamos as 12 características, 12 verdades sobre a murmuração? Diz sobre isso. Então, seja leal. Vamos para a 10ª? A 10ª, ele tem palavra. Ele fala e cumpre. Essa aí é a 10ª característica do discípulo poderoso. Ele tem palavra, né? As pessoas são motivadas pelo seu exemplo, né? Algum pregador disse alguma vez assim que pregue o evangelho, essa era a frase, pregue o evangelho, nem que para isso seja necessário usar palavras. O Senhor Jesus nos disse que o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O nosso Senhor Jesus nos orienta assim. Então nós temos que ser pessoas de palavra. Nós temos que ser pessoas que praticamos o que pregamos. O nosso exemplo fala muito, muito mais do que 1000 palavras, tá? Então nós ensinamos os nossos filhos mais pelo nosso exemplo do que por nossas palavras, tá? Então nós temos que ser exemplo para as pessoas, exemplo entre os fiéis, exemplo entre os irmãos, tá? Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 até o 10, olha o que diz. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, queridos, nós temos que ter palavra, nós temos que ser exemplo, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós que nós temos palavra, que nós somos pessoas de palavra.
né? O nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna. Se combinar para sair para viajar 3h45 da manhã, 3h45 tem que estar lá. Se comprou e falou que vai pagar, tem que pagar, entendeu? Tem que pagar. O nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que ter palavra, nós temos que ser pessoas que as pessoas vão se contagiar pelo nosso exemplo. Assim como você fala, você pratica. Você já pensou? Esses vídeos todos que eu estou gravando aqui, já se passaram de 20, vocês me conhecem. Você já pensou eu falar alguma coisa aqui que eu não pratico? Que vergonha, hein? Irmão Reinaldo, que vergonha. Não, senhor. Nós temos que falar e praticar. Nós temos que andar de acordo com o nosso andar, tem que ser de acordo com as nossas frases, com as nossas palavras. Isso vai nos abrir muitas portas, viu? Muitas portas. Você que quer casar aí, ó, eu me lembro de uma jovem adolescente da nossa igreja, que ela dizia assim, dizia para minha esposa, que na época nós éramos ainda namorados. Ela falou assim: o irmão Reinaldo tem palavra, Val. Ele não fica aí pulando de galho em galho. E ela é até uma moça muito bonita, muito desejada na igreja. Mas fulano de tal, uma hora fala uma coisa, depois fala outra. O outro fala uma coisa e fala... Ela estava decepcionada com os irmãos. Uma hora fala uma coisa e depois fala outra. Então nós temos que ser palavras. Temos que ter palavra. Tá? E cumprir. Falar e cumprir. E aí a nossa reputação ela vai crescer. Tá? Falando em reputação, a nossa reputação ela vem não do que nós falamos de nós mesmos, mas do que as pessoas falam de nós. Olha, a Sunamita, lembra a Sunamita? Vejo que esse homem que passa por nós é um grande homem de Deus. E o que estão falando da gente? O que os nossos vizinhos estão falando da gente? O que os nossos pares estão falando da gente? O que o seu esposo está falando de você, mulher? Ô maridão, o que a sua esposa está falando de você? O que as pessoas estão falando de você? A nossa reputação, ela vem daí. 11ª característica do discípulo power, do discípulo poderoso. Ele é irrepreensível. Não precisa repreender, porque ele é irrepreensível. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Olha o que diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Lembra que eu falei para vocês da reputação? Que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos,
não de língua dobre. Lembra a língua dobre? 2 palavras. Não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência, e também esses sejam provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis, né? Irrepreensíveis. Então nós temos que ser pessoas irrepreensíveis, né? Nós temos que ser pessoas que temos que ter ali um simancol. Nós temos que perceber se nós estamos sendo salientes, se nós estamos sendo demais, se nós estamos sendo dignos de repreensão. E todas as vezes que nós percebermos isso, nós temos que dar um passinho, 2 passinhos para trás e ali se reposicionar e trabalhar para sermos irrepreensíveis. E finalizando, a 12ª característica, a cerejinha do bolo, né? A apoteose de toda essas características do discípulo power, do discípulo poderoso. Não esquece da folha, hein? Divide a folha no meio, coloca de um lado, do lado esquerdo da folha, as características que você já tem, do lado direito as características que você ainda tem que buscar, e vamos para a 12ª? Se eu tivesse lá no discipulado, vocês iam falar assim, né? Fala, Reinaldo! Mas nós não estamos. Então diz assim, é a fé. Sem fé nada acontece. Sem fé nada acontece. Discípulo, olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quando eu te chamo de discípulo, é de Cristo, tá? Fica aqui já entendido isso. Quando eu falar discípulo, já entenda que é de Cristo. Discípulo do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Recompensador dos que o buscam. O Senhor nunca vai te decepcionar. Se você buscar Ele, Ele nunca vai te decepcionar. Ele vai te dar muito mais além do que você pede, além do que você pensa, além do que você merece. Ele nos dá conhecimento, Ele nos dá a graça, Ele prospera a nossa vida. Ele é bom demais. Esse Jesus é bom demais. Como que tem gente que consegue viver sem esse Jesus, irmãos? Oh, meu Deus, abre os olhos dessas pessoas. Esse Jesus é bom demais. E aí, então, finda-se a 12ª característica. Eu vou pedir para nossa editora colocar no final desse vídeo as 12 características listadas, para que a gente possa recapitulá-las, né? Mas lembre-se que a cereja no bolo é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dar tudo certo. Creia que vai dar tudo certo. Tá faltando fé? Peça a Deus. Pede a Deus. Leia a palavra. Vai na igreja. Não tem esse negócio de ser crente delivery, não. Tem um irmão aí que ele ficou bravo comigo, que eu mandei ele para a igreja. Eu não vou para a igreja, eu não posso ir para a igreja. Pode sim, Senhor. Nós temos muito testemunhos. O irmão João, por exemplo, o irmão João fazia a químio às 11 horas da noite, no outro dia de manhã, estava lá na escola bíblica dominical e Deus curou o irmão João para a honra e glória do Senhor Jesus.
Então vamos para a igreja, que a igreja é lugar de aumentar a nossa fé. Meus queridos, que Deus te abençoe, Senhor Deus. Finda-se aqui, ó Pai, mais um vídeo deste canal que foi criado aí no céu. O Senhor sabe que eu fui sensível à voz do Espírito para criar esse canal. E aqui finda-se, ó Pai, as 12 características do discípulo poderoso em Ti. E eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor vá adiante destes meus irmãos, que o Teu Espírito coloque essas características na vida deles, que eles vejam, ó Pai, em que ponto eles estão precisando melhorar, e que o Senhor vá, ó Pai, dê a eles motivações, dê a eles, Senhor, condições para que essas características façam parte da vida deles. Pai, abençoa os meus irmãos, derrama da sua glória, da sua graça, abençoa aquele que precisa de uma cura, Senhor, abençoa aquele que precisa, ó Pai, se libertar das algemas para poder estar na sua casa louvando e exaltando o Teu nome, aquele que precisa se libertar do ceticismo, Senhor, aquele que precisa se libertar desse desejo maquiavélico de só ter conforto. O Senhor preferiu, ó Pai, a diligência, o Senhor nos ensinou, ó Pai, os Seus discípulos nos ensinaram, ó Pai, que às vezes nós temos que sofrer para alcançar coisas boas. Pai querido, Pai santo, abençoa esses meus irmãos, derrama da sua glória, da sua graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te proteja sempre, até segunda-feira ou nas nuvens com o Senhor Jesus. Jesus abençoe.